Olá, meus caros, meu nome é Ciro Bailão, eu sou escritor e hoje eu vim falar do livro A Dádiva, do Lewis Hyde. Eu estava vendo um curso de escrita da Margaret Atwood. Caso você não esteja ligando o nome à pessoa, ela é mais famosa por ter feito o Handmaid's Tale, que foi traduzido como o conto da Aya e virou série. E ela estava falando na aula dela, né? O pessoal começou a perguntar de livro para escritor, coisas de como escrever, essas coisas. E aí ela falou que este livro é o único livro que ela recomenda para aspirantes a escritores. Ele nem é um livro bem de como escrever, ele nem assim, só para escritor. E como eu sou um fã dela, não só como escritora, mas enquanto ser humano mesmo, eu resolvi dar uma olhada no livro. E eu já me apaixonei por ele já na introdução, e conforme eu ia lendo, eu ia me apaixonando mais e mais por esse livro. É um livro que, se você é um artista de qualquer natureza, seja escritor, seja músico, seja dançarino, qualquer forma de arte, ele é importante que você leia. Você vai gostar dele. Ele renova a sua esperança na arte. É, sem a menor dúvida, um alimento para a alma. E por isso eu resolvi trazê-lo aqui, né? Vou falar um pouco sobre o livro. Já devo adiantar que ele é bem complexo, tá? Ele não é um livro tranquilo de se ler. Então eu vou falar ali dos aspectos que eu achei mais interessantes. Exatamente por essa complexidade também não vou conseguir trabalhar tudo dele. Vou só arranhar ali, caso você se interesse, você pega e lê. Eu vou dividir este vídeo em 8 partes. Primeiro eu vou falar ali rapidamente do Lewis Hyde, da obra dele. Segundo, vou falar que é uma questão que eu preciso falar, a questão de tradução, né, deste livro. O terceiro, eu vou dar ali um resumo uma ideia geral do que é o livro, para depois começar a falar dos pontos que eu achei mais interessantes, né? O quarto tópico vai ser a natureza do presente. A quinta vai ser a diferença entre economia de mercadorias e de dádivas. A sexta, vou falar sobre a análise que ele faz dos autores, de 2 autores que ele cita no livro. Em sétimo, vou falar da principal crítica ao livro, né, que é um negócio que, conforme for falando, vai martelando o negócio na sua cabeça, tenho certeza. Martelou na minha, martelou acho que de todo mundo quando vai lendo. E aí essa principal crítica e a resposta que ele tenta dar. E por último, né, vou falar se vale a pena ler ou não, mas já devo deixar bem claro que eu gostei do livro. Mas antes, gostaria de pedir para você se inscrever no canal, né? Eu vou deixar mais links, todas as minhas redes sociais, os meus livros estão à venda. Inclusive, tem algo de errado com essa casa, que é o livro que está concorrendo ao prêmio Amazon de Literatura Jovem. Se puder ir lá, dar aquela moral, a gente agradece bastante, certo? Sem mais delongas, né, vou começar a falar da obra e do Lewis Hyde. Ele é um professor, ensaísta, intelectual, ele é um cara completo, muito multidisciplinar. Você vê pela maneira como ele escreve que ele trabalha várias áreas do conhecimento ao mesmo tempo. E até hoje o livro A Dádiva é considerado a obra-prima dele. É importante dizer que A Dádiva, né, o livro, ele sempre tem um subtítulo. E este subtítulo ele mudou com o passar do tempo. Então, originalmente era numa tradução livre, tá? Imaginação e a vida erótica da propriedade. Mas o negócio de vida erótica deu um negócio esquisito, né? E aí acabou que ele, em 2006, mudou e passou a ter a dádiva e o subtítulo Como o Espírito Criativo Muda o Mundo. E, salvo engano, este é um nome que tem aqui no Brasil até hoje. E em 2007 mudou de novo. Então lançou com o subtítulo Criatividade, o Artista no Mundo Moderno. Essa é só para confundir a gente. Só estou falando isso porque, caso você veja, os 3, apesar do subtítulo, é o mesmo livro. Tem um negócio importante com a tradução, tá? Que é o seguinte. Eu sou um ferrenho disso para qualquer livro, seja né? Se ele está em outra língua e você fala a língua que ele foi escrito originalmente, eu sugiro que você leia o livro na língua original dele. Vamos conversar com o seu Demervaldo Batista da Silva, que é poliglota, fala vários idiomas. Então assim, quero ler um livro, fala espanhol, um livro espanhol, então tenta ler espanhol. Mas o meu não é tão bom assim. Mas o motivo, que aí você vai treinando outra língua, é muito legal. Porque existe uma questão de tradução
que é muito difícil, que você não consegue traduzir as coisas corretamente, né? Por exemplo, o The Gift, a dádiva é um exemplo perfeito disso. Originalmente o nome dele é The Gift, que é o presente, né? A dádiva também é o talento, o dom. Então, o autor, durante diversas partes do livro, ele trabalha esse sentido múltiplo, né? Então ele vai falar de economia de presente, ele está falando de economia da dádiva, do dom, do talento, entendeu? E isso é fundamental, não é um erro de tradução. A dádiva é uma tradução muito boa, só que não tem nenhuma palavra no português que consegue transmitir essa complexidade da palavra The Gift, né? Então, eu estou dando um exemplo que esse já está no título e é importante para quando for falando você entender que tem esse diverso sentido. Vou até tentar frisar isso. Então, se você fala inglês, é legal. O único ponto ruim é que eu comprei, né, o The Gift. Eu nunca vi um livro, não sei se não vai dar para ver aí, a qualidade dele. Isso aqui parece tipo cartolina, tá ligado? Assim, eu acho que é o livro de pior qualidade que eu tenho aqui em casa, né? Porque gringo, qualquer livro independente brasileiro dá de 50 a 0. Então, se for pela qualidade do Brasil, é muito melhor. A ideia geral do livro. O livro, em linhas bem simples, depois eu vou falar mais a fundo do que ele trata. Que existem duas formas de você trabalhar, fazer trocas, né? Uma seria a troca de mercadoria, que seria eu compro e venda, toma uma maçã e eu te dou, me dá essa maçã que eu te dou essa pera. Troca de mercadoria de maneira geral. E a troca de presentes, lembrando que eu falei, né? Presente, dádiva, talento, né? Que seria, na verdade, uma troca que você faz de bom grado, você dá para a pessoa, como dando um presente mesmo. Esse conceito ele é estendido ao trabalho criativo, ou seja, a essência da arte é vista como um presente, mesmo dentro de uma economia de mercado. Vende um quadro, vende um livro, o que for, existe ali uma materialidade de presente, de dádiva naquele item. Ou seja, mesmo quando você está vendendo uma obra de arte dentro do mercado, ainda existem características intrínsecas nele que são de um presente. A ideia do livro é que quando você está fazendo, ele inicia com a lógica da dádiva, do dom, e você vai trabalhando ali, ele vai para a economia de mercado, que aí você faz uma venda de ingresso, de alguma coisa, e depois quando a pessoa adquire aquilo retorna para a natureza de presente dele. O leitor, quando pega o livro ao final, ele vê aquilo ali como se tivesse ficado presente. E o escritor, né, o artista da maneira geral, um escritor que é mais próximo, mas ele tem que saber lidar com essa característica, que não é uma commodity como outra qualquer. E o artista ter essa consciência de que não é uma commodity como outra qualquer vai impactar diretamente na qualidade da obra dele. É preciso trabalhar nele, você precisa, né, fazer aquele trabalho, o seu talento se transformar. Ou seja, basicamente o dom que você tem, o talento que você ganhou ele de presente e você precisa trabalhar para que ele floresça. Essa é a ideia básica do livro. Vai alterar na alma dele mesmo e a maneira como ele lida até com as dificuldades durante o processo de criação da arte dele. Então, o primeiro ponto que a gente vai tentar falar um pouco, com um pouco mais de cuidado, é sobre a natureza do presente. Sempre vou frisar diversas vezes: presente é o dom, é o talento, tá? A natureza dele. Esse seu dom, ele é dado pelas outras pessoas, pela sociedade, pela comunidade onde você vive, todo mundo de uma maneira geral. Ele abrange tanto algo material como algo imaterial. Você pode receber tanto um quadro, né, que seria um presente, como você pode receber um conhecimento, por exemplo, que seria algo imaterial. E quando você recebe este presente, este dom, isso não é uma troca comercial. Isso não se confunde com uma mera troca comercial. Isso gera uma relação interpessoal, uma gratidão que você tem com as pessoas que lhe forneceram isso. E isso é indispensável para o mundo artístico. Por isso, alguém que recebeu muitas dádivas, entendeu? Muitos presentes, em inglês ele é considerado gifted, ou seja, que recebeu muitos presentes de muitas pessoas.
seja da sua comunidade, seja da sua família, seja de quem for. Assim, você consegue entender com muita facilidade que o seu dom, né, a sua dádiva, ele tem o que da sua construção, do seu local, entendeu? Do trabalho que você faz ali. Não é algo necessariamente seu, é um presente que você recebeu. Tentando trazer isso para um exemplo mais próximo da gente. Imagina que o Ronaldinho Gaúcho é retirado com 1 ano de idade, entendeu? E é transferido para uma família na Austrália. Você acha que ele teria o talento que ele tem, o dom que ele tem? Não, né? Por quê? Porque ele recebeu de estar no Brasil, da família dele, dos amigos deles, de outro, sei lá, do Garrincha, que nossa, olha o que o Garrincha faz. Não é uma característica física dele que está no DNA dele. Ah, Ciro, mas pô, tem algumas características que são inerentes. Ah, tá, se o cara for jogador de basquete e tiver 1,5 m, né, não vai ser muito bom, né? Mas não significa que na Noruega, né, que a média de altura é absurda, tem os melhores jogadores de basquete, né? Então assim, esse quesito físico é uma gota no oceano. A relação que você tem com o ambiente é fundamental para ver o quanto que você é talentoso ou não, porque é esse presente que você recebe do mundo à sua volta. E não só isso, você tem que trabalhar aquilo, porque de nada adianta você receber várias coisas e não usar aquilo que aquilo ali vai definhando. O que adiantaria se o Ronaldinho Gaúcho tivesse todo o talento dele e que não praticasse aquilo? Não ia servir de absolutamente nada, ele ia simplesmente definhar. E isso que eu estou falando, para talento, é para presente físico também. Eu me lembro que minha avó estava com uns talheres velhos na casa dela. Ela deu de presente para ela um jogo de talher, sem nada demais, sabe? Só para ela usar, para não ficar aquele talher. E aí, quando eu fui lá, eu vi que ela não estava usando, ela estava guardando o talher em vez de usar. Eu falei, pô, por que você não está usando? Já de presente. Então, assim, se ela não perde a característica ali, não faz sentido aquele presente se a pessoa não utilizar, entendeu? Tal como o talento, entendeu? E é por isso que as dádivas, os talentos, por exemplo, eles ganham importância ao serem compartilhados, ao serem utilizados. Então, se eles forem guardados, eles perdem sua razão de existir. E eu estou falando, assim, né, óbvio, eu estou usando o exemplo de 2 pessoas, porque é mais fácil de entender. Mas a ideia desse presente, dessa dádiva, é algo muito maior, né? Não é uma mera interação bilateral. Ultrapassa a área, ultrapassa o próprio tempo, ultrapassa comunidade, gerações futuras, ou seja, o que você é beneficiado, você recebe presentes das pessoas do passado, não? Quando você lê um Machado de Assis, aquilo te influencia, é um presente que ele deu que você está recebendo aquilo. Portanto, a arte, ele é um presente para a humanidade, ele se une a um comum cultural que enriquece a sociedade ao longo do tempo. Por isso, é tão importante a gente ter noção da nossa ancestralidade, do que foi produzido culturalmente antes da gente. Portanto, quando você produz uma obra de arte, é um presente que você está dando para o mundo. E quando você o faz, se você faz isso com o mundo natural, continuar vivo. Portanto, eu vou frisar, existe uma relação intrínseca entre o talento, a dádiva, o presente e a criatividade. Para um artista é necessário ele doar para que o seu potencial artístico floresça. Os presentes eles devem fluir através de você, eles não devem ser mantidos contigo. Você deve utilizá-los e passá-los para frente, e assim gera uma noção de comunidade. E é muito importante você se manter humilde em relação a isso, porque você não deve falar o seu dom, o seu talento, entendeu? Ele foi doado, ele não é seu, ele não pertence ao seu ego. Você não pode guardá-lo, senão ele perde a noção do porquê que ele existe. Se ele não for tratado com devido respeito, ele vai definhar e trabalhar ele conforme ele se apresenta. Outra parte fundamental é a economia de mercadorias e a economia de presentes. A ideia é relativamente simples. A economia de mercadoria ela é impessoal, enquanto a economia de presentes ela gera uma relação entre as pessoas. Enquanto a economia de mercadoria demanda indiferença, a de presente demanda empatia. Não é muito difícil você imaginar o seguinte: se eu tenho uma maçã e você tem uma pera, e eu sei que você gosta de maçã, e fala assim, pô,
toma essa maçã aqui. E você, pô, obrigado, seu. Pô, você gosta de pera, né? Toma essa pera aqui. Essa troca é completamente diferente de eu chegar para você e falar assim, pô, tem a maçã aqui, tem a pera, vamos trocar. Então, opa, beleza, você troca. Consegue entender a diferença entre um e outro? A relação comercial é muito mais fria, muito mais calculista. Opa, vamos ver ali, faz uma pesquisa de preço, algo muito mais impessoal. Por sua vez, a economia de presente, o fato de você doar, isso aproxima as pessoas. E essa é a lógica do talento, sabe? Assim, da sua dádiva. Entendeu? Você tem que ter uma relação próxima com a pessoa. Cria uma ligação emocional e espiritual com as pessoas. Entende o que eu quero dizer? Quando algo é dado de bom grado, se torna vivo, palpável. Alguém pode até tentar fazer isso com segundas intenções. Né? Fala, não, vou doar isso aqui para ganhar tal coisa. O próprio Hyde fala que quando a pessoa faz isso, ela perde a sua natureza de presente. Talvez esse exemplo que eu vou dar faça mais sentido para quem é do Rio, mas o Castor, que é um bicheiro, que é um contraventor do Rio, ele era muito próximo da Mocidade Independente de Padre Miguel, ele bancava a Mocidade Independente de Padre Miguel. E até hoje ele é amado pelo pessoal lá. A relação que ele tinha, óbvio que ele tinha um ganho com aquilo, né? Tinha um ganho político e tal, mas não era a função principal dele. Ele fazia aquilo que ele gostava, ele doava para a Mocidade. Por isso que ele tem essa relação diferente, por isso que ele é tão amado. Completamente diferente da Seleção Brasileira de Futebol e da Vivo, sabe? Ninguém vai agradecer ao dono da Vivo, porque ali é uma relação puramente negocial. Obviamente, em algum momento, o livro ele passa dessa economia de presente, da dádiva, e passa para uma relação comercial, porque você tem que vender as coisas, ele vai virar uma commodity para ser vendida. Ao rigor, é muito difícil você ter uma relação 100% uma ou outra, né? Que acaba sendo tudo mista. Mas a ideia é que quando você está trabalhando com o seu talento, quando você está trabalhando com as dádivas que você recebe do mundo e você passa para o mundo, a relação não é a relação de commodity, é uma relação de presente. O sexto foi o estudo de caso do Whiteman e do Ezra Pound. O que acontece? Ele, na segunda parte do livro, ele começa a trabalhar pegar o que ele trabalhou no início e ver a partir desses dois autores. O que acontece? Para mim, essa foi uma das partes mais chatas, fazer o estudo de caso desses autores. Para mim, essa foi a parte mais chata. Tá? Eu achei, quando eu comecei a ler, eu achei que é porque eu não conhecia. E aí eu fui ver o Whitman. O Whitman, ele é um poeta dos Estados Unidos. Lá ele tem muita importância. Ele é considerado o pai do verso livre. Ele é o poeta da Revolução Americana. Mas assim, para a esmagadora maioria da população brasileira, é o famoso quem. Fica um pouco abstrato pra gente, assim, mas e é chato. Já o Ezra Pound é um pouco mais conhecido, mas não num bom sentido, né? Porque o Ezra, ele é fascista, e eu não tô falando fascista tipo, fascista votou no Bolsonaro, não. Tô falando fascista no sentido de fascista com F maiúsculo. O cara tocava ideia com Mussolini, tinha rádio, ficava passando por Europa, ele foi considerado traidor pelos Estados Unidos, né? Porque apoiava as forças do eixo. Assim, é fascista com vontade. Enfim, né? É um ser humano desprezível. Então ele faz a análise dele, e a ideia eu tento falar que os dois eram pobres, falar ali algumas coisas que o Ezra fez, mas sinceramente essa é a parte do livro que eu menos gostei, né? Mas eu acho que cabe ser citado. Crítica final que o livro recebe, que é o seguinte: tá vendo lá, muito legal, o artista produz, né, com economia de presente, você tem que dar esperança, muito bonito, né? E aí o que fica martelando na minha cabeça, acho, de qualquer artista que leia o livro, vai falar, legal, muito bonito. Mas e aí, vou viver do que, amigo? Assim, muito bonito. E essa é a principal crítica que o livro recebeu, e ele tenta dar algumas respostas, mas não são muito satisfatórias, né? Então ele sugere a criação de uma licença pública geral, tipo, fizeram um software para artistas. Tenta fazer, tem que trabalhar melhor, entre conexão entre mercado e criatividade, ter uma questão mais sustentável. Ele fala que grandes pessoas que têm muito dinheiro poderiam fazer filantropia. Então, assim,
O livro é muito bom, mas essa parte daí realmente ele não conseguiu dar uma resposta satisfatória, pelo menos não uma que tenha me alegrado, pelo menos. Vale a pena ler? Cara, vale. Se você é artista de qualquer natureza, vale a pena. Conforme você vai lendo, assim, você vai renovando a sua esperança. É um livro muito bom, tá? Vale a pena você dar uma olhada. Se você não se interessa por estudo, talvez não seja aí seu tipo de leitura, né? Mas se você pensa em escrever, pensa em fazer qualquer coisa relacionada às artes, vale a pena você ver. Bom, espero que vocês tenham gostado, tá? Vou deixar aqui meu Alma Links com todos os meus livros, com meus links. Inclusive, dá uma olhada tem algo de errado com essa casa, está concorrendo ao prêmio da Amazon, né? E valeu!